noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar mais um dia na comunhão com os irmãos e poder louvar e adorar o nome do nosso Deus, que é santo e é eterno. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. É uma palavra curta, mas é uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus, amém? Então, fique atento, preste atenção, porque eu sei que o Senhor já falou conosco poderosamente nesta noite, mas eu sei que Ele vai continuar falando ainda mais em nome de Jesus Cristo. Mateus no capítulo 4, nós vamos ler até o verso 11. O tema é a tentação de Jesus, mas a nossa campanha é geração frutífera, amém? E nós somos um povo que nós vamos frutificar em cima da palavra de Deus. E ela é a nossa base, e ela é a nossa direção. Por isso eu sei que nós vamos frutificar, e nós vamos começar agora neste ano, para nunca mais parar em nome de Jesus, aleluia. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, aleluia, amém? Glória a Deus. Está escrito algo poderoso, maravilhoso, que é a palavra do Senhor, que nos ensina a cada dia, que nos corrige e que edifica as nossas vidas. Após ser batizado por João Batista, se a gente olhar aqui no versículo, no capítulo anterior, no verso 16 está dizendo, quando Jesus, ele é batizado. Eu vou ler aqui para vocês. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Eu quero começar dizendo para você que uma geração frutífera, ela tem que ter alguns posicionamentos, ela tem que tomar algumas atitudes, e não é diferente para mim e para você, a partir do momento que nós decidimos ser essa geração. E eu creio que se estamos aqui nesta noite, e eu creio que aqueles que estão neste momento nos assistindo, decidiram ser esta geração. Então eu quero começar dizendo a você, que às vezes está há muito tempo na igreja. Eu frequentei um lugar, e um dia eu ministrando a palavra do Senhor, eu me deparei com uma situação, de uma pessoa que frequentava a igreja há 20 anos, 20, isso é verídico, e ela nunca havia declarado Jesus na vida dela como seu único Senhor e Salvador. Mas teve um dia que a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que uma espada,
ela penetra e divide juntas e medulas, espírito e alma, pensamento e intento do coração, e ela foi encontrada naquela noite, essa pessoa, e ela entregou a vida dela para Jesus. E eu quero hoje convidar você que nos assiste e você que está aqui, se ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que você faça hoje. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, como a presbítera estava aqui clamando agora há pouco, hoje é a oportunidade para você retornar para o único e vivo caminho, Jesus Cristo. E depois de você fazer isso, você precisa ser batizado. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Mateus e Marcos é o próximo livro. Marcos, no capítulo 16, que está escrito. Eu quero ler junto com você. Marcos 16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? Quem crê que Ele morreu e ressuscitou? Quem crê que Ele voltará para buscar a sua igreja? Então você precisa se batizar se ainda você não fez. Se você não desceu as águas ainda, o Senhor está falando com você. Pastora, mas todo mundo aqui é crente, daí até o diabo é. Se o Senhor mandou falar, eu vou falar. Tem gente que vem na igreja há mais de 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos anos, e fica se enganando. Aí eu creio, aí eu isso, eu aquilo, mas está escrito: quem crer e for batizado será salvo. E se você está tendo essa oportunidade, não se engane. Ah, mas e o ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele teve o momento dele, era aquela hora, era naquele momento, e ele foi salvo porque ele creu. Não deu tempo dele descer da cruz, mas ele creu que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo e foi salvo. Mas a mim e a você ainda dá tempo de ser batizado e descer as águas, de declarar para os homens e no mundo espiritual que Jesus é o Senhor da sua vida, e quem comanda a tua vida é o Espírito Santo de Deus e não mais a tua carne. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, eu quero falar para você: não se esconda. Procure os pastores e resolva a tua situação e desça as águas do batismo enquanto há tempo. Aleluia. Amém? Aqueles que desejam fazer parte desta geração, que desejam conquistar, que desejam preparar uma geração, ela precisa ter esse posicionamento na tua vida. Ela precisa expressar quem ela é, de quem ela é, a quem ela pertence. Ela não pode ser um crente 007, em nome de Jesus Cristo. A segunda condição, uma geração frutífera, também é provada ou tentada, como você quiser colocar. Ah, pastora, sou servo de Deus, conheço a Bíblia, eu oro, eu canto. Você não viu aqui eu louvando? Eu até pulo, oro em línguas. Eu, pastora, eu sou crente, pastora. Mas nós somos seres humanos também. E nós somos tentados. Porque nós lemos aqui na palavra de Deus que Cristo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito de Deus que promoveu esse encontro. Nossa, pastora, você está querendo dizer que o Espírito de Deus vai me levar a se encontrar com o diabo? E daí, se ele levar? Se ele levar, ele dá conta do recado. Se ele levar, você será protegido, guardado, preservado. Amém? Pastor, e se eu for? Se você for, mas o Espírito de Deus, ele guiar a tua vida, a tua condição vai ser a mesma. Você vai ser preservado, aleluia. E Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, para ser provado, nada mais, nada menos do que o diabo. Pastor, eu não acredito não no diabo. Ah, você não acredita? Então dá uma olhada aí na sua vida, no que tem acontecido, pelas coisas que você tem passado. Mal que perdura não vem de Deus.
tenho problema, você tem problema, eu tenho questões que precisam ser resolvidas e você também. Qual é a diferença? A diferença é querer ou não querer. A diferença é você se determinar, é você se posicionar, é você pagar um preço, é você matar essa carne velha que está te destruindo, que está cheirando mal, que está incomodando até você. Imagine as pessoas ao teu lado e principalmente Deus. Então largue logo, abandone logo, se conserte logo, querido, dói menos. Ah, pastora, mas é difícil. Você acha que foi fácil para Jesus Cristo? No deserto. Alguém aqui está no deserto? Tudo bem, está bem quente, né? Ai, mas ainda não é o deserto. Ainda tem água na torneira, ainda tem as árvores. Mas ele estava no deserto, 40 dias de jejum. Tem alguém aqui 40 dias sem comer nada? Tem alguém? Tem? Não, não tem, né? Ah, pastora, mas ele era o Filho de Deus. Ele não só era como ele era Deus, porque ele faz parte da Trindade. Mas ele passou pelas mesmas coisas que eu e você nós somos sujeitos a passar. Mas a diferença é que o Espírito Santo de Deus estava na vida dele e o conduzia o tempo todo. Aleluia. Pastor, então por que eu sou provado? Por que eu sou tentado? Porque eu estou passando por essa prova, porque eu estou passando por esse raio dessa tentação, eu estou fraquejando, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ah, querida, eu vou dizer para você o que você vai fazer. E eu vou te dar a resposta. Essa prova, essa tentação é simplesmente para que nós possamos demonstrar a nossa fé genuína em Deus, aleluia. É simplesmente para a gente demonstrar em quem nós temos crido, o qual é o norte da nossa vida, a nossa fidelidade, como anda. Você é constante ou você é uma pessoa inconstante? Você só é fiel quando tudo está da forma que você quer, do jeito que você pensou. Nós somos provados, querido, para que nós possamos ser constantes no nosso compromisso com Cristo, no nosso caráter, para ver quem nós somos, como nós reagimos diante das situações. Tem pessoas aqui que se alguém vier falar alguma coisa, eu tenho certeza que o pastor Jô e a pastora Adriana vão dizer: essa pessoa, ela é assim, ela é assado. Então não venha me falar, porque eu sei, eu conheço o caráter dela. É assim ou não é? O Senhor também, Ele nos prova no nosso caráter. Como está o seu caráter? Pastora, eu sou uma pessoa que eu falo uma coisa, eu sinto outra, eu penso outra, e a minha atitude então está totalmente desconectada de tudo isso. Então você precisa urgentemente clamar pelo caráter de Cristo, para que você seja alinhado com o propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Todos nós tem algo que precisamos ser trabalhados, todos nós. Nós tivemos aqui o minuto do fruto. Nós vimos aqui os nossos irmãos contando das suas fraquezas, mas o que a palavra de Deus tem gerado dentro deles. É assim que é dessa forma que acontece. Nós vamos frutificar em meio a qualquer situação, quando o Espírito Santo de Deus estiver conduzindo as nossas vidas, quando não for a nossa vontade que vai prevalecer. Quantas vezes eu e você não quebramos a nossa cara, não choramos lágrimas de crocodilo, porque nós não deixamos o Espírito de Deus nos guiar, porque a nossa carne falou mais alto, porque nós fomos lá e fizemos exatamente aquilo que a gente estava querendo. E tem gente aqui nesta noite que está com pensamento de cobra, de lagarto, de lagartixa e de sapo também. Mas o Senhor está falando com a tua igreja nessa noite. Amém? Então deixa o Espírito de Deus guiar os teus pensamentos. Deixa o Espírito de Deus guiar os teus sentimentos, em nome de Jesus. Nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, o diabo, ele não é apenas uma força. O diabo, ele é um ser tão terrível, que ele se materializa, meu amado irmão.
Ele apareceu aqui para Cristo em forma humana. Não se engane. Aonde você está olhando, o que você está fazendo, o que você sabe que não agrada a Deus, é o diabo, é o Satanás, é o capeta e é a vontade podre da sua carne também. Não se engane em nome de Jesus Cristo. O diabo, ele não toma forma de coisas boas, ou de coisas ruins, aliás. Eu já contei para vocês, mas eu vou repetir. O povo ruim de ouvir é povo que se diz crente. Parece que está com uma rolha dentro do ouvido. Mas eu também já fui assim, viu? Mas Deus desentupiu meu orelhão. Verdade. Foi difícil, mas Ele desentupiu. Quando eu era da macumba, eu fazia lá uns despachos lá na encruzilhada. E um dia eu falei assim pro capeta. Ele mandou levar uns negócios lá meia-noite numa encruzilhada e eu tinha que ir sozinha. E eu falei para ele assim: você vai estar lá, com aquela cara de bolacha. Você vai estar lá. Ele falou: eu vou. Ai, que legal, porque eu quero te ver. Se você me ver, as suas pernas vão sair correndo na frente do seu corpo e nunca mais você vai olhar para trás. Tá bom? Tá bom para você? Tá bom para você? Mas ele estava lá. Pergunta se eu desisti. Eu fui. Ele estava lá. Você não está vendo o jeito que ele é. Mas tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vai contra o conhecimento de Cristo, é o diabo que está presente. Posso ouvir um amém? Ah, que bom. Pensei que era só eu que tinha esse entendimento aqui. Queridos, em nome de Jesus, eu vim aqui para falar do fruto do Espírito. E tudo isso está relacionado ao fruto do Espírito. Aqui no verso 13 está escrito: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, amém? Quantas vezes nós ouvimos pessoas erradas, conselhos errados, colocamos em prática os nossos pensamentos errados na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos, vou buscar a resposta de Deus, mas a sua carne velha, precipitada, ansiosa, desesperada, para correr para aquilo que não presta, está lá buzinando na sua orelha, aí você vem na igreja: ai, Deus falou comigo. Querido, toma cuidado quando você fala Deus falou comigo. Toma cuidado, porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus que falou com você não, viu? Tá bom? A nossa resposta, ela é a palavra de Deus para todas as coisas. Ela é o nosso ataque, ela é a nossa defesa, ela é a nossa proteção. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, não é o que eu falei, não é o que você falou, mas é o que está escrito. Amém? É o que está escrito. Eu tenho que deixar de lado essa soberba, esse orgulho. Eu acho, eu penso, eu vou fazer, eu não sei o que. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado aqui nessa terra, Ele poderia ter falado para o diabo: eu estou te mandando, eu estou te ordenando, eu estou agora resolvendo isso, eu estou fazendo. Ele podia ter falado assim para o diabo, mas o que ele disse? Está escrito. Se você souber o que está escrito na palavra de Deus, nunca mais você vai se alimentar com as mentiras do diabo. Aleluia! Se você conhecer o que está escrito na palavra de Deus, nunca mais você vai comer porcaria.
você vai ser contaminado, infectado por mentiras, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Lá no livro de Filipenses 4, de 6 a 7, abra sua Bíblia. Filipenses 4, de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o entendimento em Cristo Jesus. Amém? Se você souber o que está escrito, então, ao invés de você receber tudo aquilo que te oferecem, que não diz respeito a nada daquilo que Deus tem para você, você vai fazer exatamente isso. Você vai clamar a Deus, você vai colocar diante dEle as tuas petições, com orações, você vai suplicar ao Senhor, e o Senhor vai trazer a paz no teu coração, e você vai ter paz mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos momentos difíceis, mesmo em meio aos ataques, você vai ter paz, porque você sabe o que está escrito a teu respeito, o que o Senhor está falando, o que Ele vai fazer em relação a essa situação que você está vivendo. Aleluia! No verso 5, lá de Mateus: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo sempre ele traz dúvidas nos nossos corações. Quantas vezes você não se pega pensando ou falando: será que é para mim mesmo? Será que sou eu mesmo? Está acontecendo. Deus está trabalhando, está fazendo, está transformando. Já fez um monte de coisa na sua vida. Mas ainda você tem dúvida. Ainda você questiona. Ainda você tem medo. Aí você pergunta: será que eu fui perdoado mesmo? Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Eu fui isso, eu fui aquilo. Será que eu fui mesmo perdoado? E aí, essa dúvida gera sempre uma acusação em você. E você fica paralisado. Às vezes você: será mesmo que eu sou amado? Ah não, Deus, eu acho que Deus só ama o pastor. Tudo acontece de bom com o pastor. Cadê o pastor? Foi arrebatado. É só com o pastor que não acontece isso. É só com o pastor que não acontece aquilo. Ai, os céus, a terra, o dia, a vida, o mar. E o pior, você tem dúvida se verdadeiramente você é filho de Deus. Mas está escrito no livro de João, no capítulo 1, no verso 12. Vamos lá em João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Aos que creem no seu. Amém? Se você recebeu Jesus Cristo, se você crê que Ele é o Senhor da sua vida, você é filho de Deus. Aleluia! Você não é bastardo, você não é largado, você não é abandonado, você não é esquecido, você não é coitado, você
que é eterno. Oh meu Deus, aleluia. E eu vou te dizer mais. Ele se alegra quando você o reconhece como Pai. Ele tem prazer em abençoar a tua vida, em te livrar, em te guardar. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, aleluia. Pastora, mas como isso pode acontecer? Eu estou sozinho, eu estou sozinha nessa situação, ninguém me entende. Ninguém, pastora, ninguém. Mas o teu Pai que é eterno, Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as nossas limitações. O Espírito Santo de Deus, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, aleluia. E se você aceitá-lo como seu Pai, reconhecê-lo como o seu Pai, Ele vai te ajudar a vencer em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus, quando o Senhor Jesus responde, Ele diz: olha, não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Filho, as nossas ações vai expressar no mundo espiritual e no mundo natural quem é o nosso Pai. Aonde nós andamos, com quem nós andamos, as nossas práticas, ainda que ninguém veja, os olhos de Deus estão sobre todos nós. Todos nós. Eu não tenho medo, eu não tenho preocupação de ser quem eu sou na frente das pessoas. A minha preocupação é quando eu estou sozinha, quando ninguém me vê. É ali que eu me policio, é ali que eu fico vigiando em todo o tempo, nos pensamentos, nas atitudes. Porque se eu quero ser uma geração frutífera, se eu quero ser guiado pelo Espírito, eu não posso ser crente quando eu estou na igreja. Eu não posso ser crente quando eu estou louvando a Deus com os meus irmãos. Eu tenho que ser serva, eu tenho que ser filha quando eu não estou diante dos olhos de ninguém. Mas eu sei que o Senhor está me vendo. Como você tem sido quando ninguém está te vendo? Quais têm sido os teus pensamentos, as tuas atitudes? Está lá naquele raio daquele Facebook, Insta, não sei o que, é tanto ir que eu nem sei o que é, graças a Deus. Porque eu também não tenho. Pode me procurar onde você quiser que você não vai me achar. Só no Zap, só respondo quando o Espírito de Deus me incomoda. Vai lá, que olha lá, porque tem alguém precisando de uma palavra. Aí eu vou lá olhar. Ao contrário disso, filho, pode falar o que você quiser, porque eu não vou ver mesmo. Então, entendeu? O que você está fazendo nas redes sociais? Por que você não desliga um pouquinho e não vai buscar mais ao Senhor, ter mais intimidade com Deus? Por que você não investe mais tempo em buscar o Espírito de Deus na sua vida e pedir para Ele a direção para você em nome de Jesus Cristo? Por quê? Olha, filho, eu vou dizer para você. Vou ler aqui o verso 8 que nós já vamos encerrar. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e prostrou-lhe a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Amém. Agora eu vou completar o que eu queria dizer. Tudo neste mundo e nada neste mundo se compara com a presença do Senhor na nossa vida. Não tem riqueza, não tem poder, não tem fama, não tem nada nessa terra que se compare à presença do Senhor. Não tem nada que se compare a você ouvir Deus falar com você. Não tem nada que se compare você sentir o Senhor te tocar.
Você vê Deus realizando um milagre em você, te libertando, curando o seu interior, transformando o teu ser, mudando a tua maneira de falar, de agir. Nada, querido, não tem dinheiro que possa comprar, não tem nada que possa pagar. Por isso não se engane, não troque a presença do Senhor por nada que estão te oferecendo nesta terra e neste mundo. Todos falam e nós sabemos, há muitas oportunidades. O mundo ele é muito sedutivo, é isso que fala, sei lá, ele seduz muita gente. É sedutor esse negócio mesmo. É muito sedutor, é muito atraente. É atraente para quem faz a vontade da carne. É atraente para quem anda na carne, porque quem é guiado pelo Espírito vai na contramão de tudo isso, aleluia. Porque nada se compara em ter a presença do Senhor. Nada. A maior alegria que nós deveríamos ter todos os dias é poder ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle. E o que deveria ser verdade na nossa vida era desejar ter essa presença, buscar essa presença cada dia mais. E não só lembrar de Deus no momento do incêndio. Deus não é bombeiro, Ele é o nosso Pai. Corre para a igreja porque quer porta de emprego, porque quer cura, porque quer casamento, porque, filho, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Pastor, eu não posso orar por cura? Pode sim, querido. Mas a pergunta é, se você recebeu o que você está pedindo hoje, você vai permanecer? Aonde está a sua fé, como nós começamos falando? Você vai continuar fiel? Qual é o seu caráter? É o que você está demonstrando aqui, que ama a Deus, ama a presença do Senhor, ama estar nessa comunhão? Ou quando você receber, você vai arrancar essa capa, essa roupa de crente, de santo, e vai virar aí, meu filho, saci no mundo? Então, querido, em nome de Jesus Cristo, se você, nesta noite, assim como eu, desejar, e o mais importante for obedecer a palavra de Deus, e fazer dela verdade nas nossas vidas, certamente Ele vai fazer tudo o que é importante para nós, certamente. Quantas coisas você nunca nem falou, você não contou para ninguém, mas você desejou no mais profundo do seu ser, e você confiou que Deus era poderoso para te entregar, e Ele foi lá e Ele fez na sua vida. Quantas vezes não aconteceu? É esse o Deus que nós devemos buscar a todos os dias. É essa fé, esse sentimento, é esse desejo que nós devemos ter todos os dias. Porque uma geração frutífera, ela manifesta os frutos do Espírito. Ela manifesta os dons do Espírito quando ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não importa onde nós tenhamos que passar. Quantas vezes eu não evangelizei dentro de boteco? Não foi uma nem duas vezes. Quantas vezes? Mas não é porque eu entrei no boteco, eu comecei a encher a cara. Não é porque eu estava lá, eu comecei, sei lá o quê. Lá tem muita pinga, né? Ao contrário, quando eu entrava, já teve gente daqui da igreja que já foi comigo evangelizar e entrou em botecos. A atitude deles era uma só, em todos que nós entramos. Todos, se estava com copo, largavam. Se tinha boné na cabeça, eles tiravam. Isso não, olha, no nosso meio isso não quer dizer nada. Não é o boné que te faz mais crente ou menos crente, não é nada disso. Eu estou dizendo por quê? Porque eles reconheciam que quem estava entrando ali era diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E que eles deviam, de alguma forma, demonstrar o seu temor e tremor. Quantas vezes? Sabe, querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Espírito de Deus, Ele está na nossa vida, para que nós possamos fazer a diferença aí fora. Mas é uma coisa absurda, você vê pessoas que frequentam a casa de Deus há muito tempo.
Eu chamo de crente velho. Isso é crente velho. E depois, quando sai dessas portas, eles são pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Quantas vezes eu evangelizei lá naquela avenida lá, Maria Luísa, Americano, ali do parque ali, Parque do Carmo, para travestis, para prostitutas. Quantas vezes? Eu vou dizer algo para vocês. Às vezes a gente encontra mais temor lá do que dentro da casa do Senhor. Está na hora, filho, de nós como igreja chorarmos de vergonha, de ainda não manifestarmos todos os dons do Espírito e o fruto do Espírito na nossa vida. Está na hora da igreja reconhecer que nós somos muito meia boca. É isso que nós somos, tá? Nós precisamos nos converter verdadeiramente. João Batista, quando batizou Jesus Cristo, ele vinha antes dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, aleluia. E eu digo nesta noite: arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Está escrito, querido: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, 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 Senhor. A resposta de Cristo para uma geração frutífera é a palavra de Deus. Não se esqueça disso. A resposta para tudo na minha vida e na sua vida é a palavra, está na palavra de Deus. A resposta está em obedecer e viver a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando nós nos comportamos desse jeito, nós vamos frutificar. Nós vamos adorar ao Senhor em todo o tempo, em toda situação, seja na alegria, seja no choro, seja na dor, seja nos momentos bons. Eu sempre falo isso, porque crente é uma coisa incrível. Só parece que tem motivo para dar glória a Deus, para adorar ao Senhor, quando tudo vai bem na vida dele, diante dos olhos dele. Mas uma geração frutífera, ela é adoradora, ela adora ao Senhor e ponto. Porque nada foge do controle das mãos do Senhor. Seja na vida, seja para a morte, seja na enfermidade, seja na saúde, se a porta estiver aberta ou não, se der certo ou não, nós vamos adorar ao Senhor, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma geração frutífera, ela tem autoridade, aleluia. Ela tem autoridade contra o diabo, ela tem autoridade contra demônios, ela tem autoridade contra o mal, contra a maldade. Ela tem autoridade e a palavra na boca dela é verdade. Deus cumpre. Uma geração frutífera, ela é servida, ela não é abandonada e esquecida. Deus envia anjos para nos ajudar, para nos servir, para nos sustentar quando for necessário. Deus envia o recurso, o suprimento, a provisão. Ele envia, porque uma geração frutífera não é desamparada, aleluia. Oh, aleluia. Orabashere cantaramanai. Santo é o Senhor, ó Pai. Nós te adoramos nesta noite, Pai, nós te adoramos. Nós estamos à sua disposição, ó Deus. Nós somos os teus filhos. Nós somos instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. E em todo o tempo nós vamos te adorar.